Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar trazendo aqui um relato de caso clínico a respeito da babesiose canina que ocorreu na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. E os membros componentes dessa apresentação são os discentes Caio Barbosa Florencio e Luan Felipe Lopes Gonçalves. Como vocês podem observar, a nossa apresentação ela foi subdividida, em introdução, exames clínicos, resultados, tratamento e discussão e conclusão. Aqui na introdução, a gente traz que o relato de um cão da raça Labrador Retriever, macho, de 5 anos de idade, castrado e pesando cerca de 40 quilos, que deu entrada no hospital veterinário É o Bicho, com sinais clínicos, relatados pelo tutor durante a anamnese, de apatia, levemente febril, ofegante, com ausência de vômitos e com fezes pastosas. Além dessas informações, foi relatado também que o paciente ele residia em apartamento, onde havia outros cães, contactantes com quem ele tinha contato, e, no entanto, esses estavam ausentes de sinais clínicos aparentes. Também foi relatado que o animal apresentava um acesso restrito à rua, uma dieta à base de ração e comida caseira, e as suas vacinas e vermifugação estavam atualizadas em dia. E também foi relatado que não havia presença de ectoparasitas. Quanto aos exames clínicos realizados, o paciente ele apresentou-se com parâmetros fisiológicos, no caso de temperatura, frequência respiratória e frequência cardíaca, respectivamente normais. Apesar de fato, como foi relatado pelo tutor, ele se encontrava levemente ofegante, ou seja, ataque pineico, com ausência de sensibilidade álgica, a palpação abdominal e ausência de alterações nos linfonodos superficiais palpáveis. Como exames complementares, foram solicitados hemograma, exame de função hepática, de função renal, dosagem de glicose, dosagem de proteína plasmática total, pesquisa de hemoparasitas, que foi a primeira suspeita, obtida pela médica veterinária. Solicitado também o teste rápido, o SNAP ELISA, para a identificação de antígeno de Dirofilaria imitis e anticorpos contra a Borrelia burgdorferi, Ehrlichia canis, Ehrlichia erbingi, Anaplasma phagocytophilum e Anaplasma platis. Também foi solicitada sorologia para a babésia, através do teste de ELISA para a detecção de imunoglobulina G, e esse foi enviado para o laboratório Texa, no estado de Minas Gerais, e também solicitado uma ultrassonografia abdominal. Quanto ainda sobre os exames clínicos, pôde-se observar através dos hemogramas totais do paciente, que foi realizado através da colheita de sangue em 3 ocasiões, como a gente pode ver nessa tabela, na primeira consulta, no 5º retorno, e no 9º retorno. E com isso foram observados os seguintes parâmetros. As hemácias encontravam-se fora do seu valor de referência, abaixo dele. A hemoglobina encontrava-se também abaixo dos seus valores de referência, assim como a porcentagem de hematócrito. Quanto ao volume corpuscular médio e a concentração de hemoglobina corpuscular média, essas estavam dentro dos valores de referência, sendo todos esses parâmetros um indicativo de anemia normocítica normocrômica, uma vez que as células elas encontravam-se sem alterações morfológicas. Quanto às plaquetas, no entanto, essas apresentaram-se muito abaixo dos valores de referência, indicando uma trombocitopenia, ao passo que os leucócitos, bastonetes, neutrófilos segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos não apresentaram nenhuma alteração fora da normalidade, de acordo com os valores de referência. Ainda sobre os exames clínicos, a gente pode notar algumas alterações, como por exemplo em enzimas hepáticas. A gente vê aqui no exame clínico bioquímico foi realizado da LT, que está aumentada, no consulta inicial, primeiro retorno, terceiro retorno, quinto retorno, ainda estão aumentadas. A fosfatase alcalina também está alterada em nível de primeiro retorno, e também a gente pode ver proteínas totais em níveis baixos em relação aos valores de referência.
Isso pode ser explicado, né, por conta dessas alterações nas enzimas hepáticas, pode estar sinalizando alguma lesão hepática, e a gente sabe que o fígado ele é responsável por produzir essas proteínas plasmáticas, o que pode estar acarretando na diminuição dessa produção, essa lesão, né? E isso reflete nos exames bioquímicos aí em relação às proteínas que se encontram baixas no resultado do exame. Agora, em relação aos resultados, a gente vê que o diagnóstico presuntivo inicial foi para hemoparasitose e ele foi fundamentado no histórico clínico, né, sinais clínicos que o animal foi apresentando, resultados da patologia clínica, né, esses exames bioquímicos, exames como hemograma, leucograma também, que foi apresentado. E diagnóstico diferenciais foi exclusos a partir de testes rápidos. O diagnóstico definitivo foi de babesiose, que foi determinado a partir da associação da história, do caso clínico, sinais clínicos apresentados, resultados dos exames bioquímicos, hemograma, e também o descarte dos diagnósticos diferenciais que foi realizado a partir dos testes, a ELISA também de babésia, que é também um exame crucial para a detecção da babésia. Sobre o tratamento, a gente vê que o tratamento para hemoparasitose foi iniciado com doxiciclina, que foi administrado primeiramente via oral. O animal apresentou uma reação alérgica à doxiciclina via oral e teve que ser administrada a doxiciclina via tópica. O tratamento específico para hemoparasitose, né, que é através do imidocarb, que é o fármaco que se utiliza nesses casos, ele só foi iniciado depois que as enzimas hepáticas do animal voltaram ao normal, ou seja, depois que a lesão hepática foi se abrandando mais, o fígado do animal foi se restaurando e se iniciou o tratamento com o imidocarb. Durante o tratamento também o animal desenvolveu ascite devido à hipoproteinemia decorrente do dano hepático, o que acabou prejudicando a produção de proteínas plasmáticas desse animal. Em relação a discussões de conclusão, a gente pode ver também que a ação da babesiose, né, ela é bem estudada, pois é uma doença bem disseminada. Ela se dá através da presença de sinais clínicos como mucosa pálida, depressão, taquicardia, febre, taquipneia, icterícia, anorexia e esplenomegalia. No caso do animal, por conta da lesão hepática também que foi apresentada, já vai ser explicado em alterações hepáticas, houve um quadro de hepatoesplenomegalia, né, que foi apresentado no animal. Já em relação ao quadro da anemia desse animal, o animal ele apresentou anemia regenerativa normocítica normocrômica e trombocitopenia, que são achados laboratoriais sugestivos, né, de hemoparasitose. A gente sabe que a trombocitopenia ela acontece por coagulação intravascular disseminada, que é a CID, e ela tem como alguns fatores predisponentes que é a hemólise, que a babésia faz nos eritrócitos, né, vasculites, acidose e hipóxia. São algumas causas da babésia que vai causar a trombocitopenia. E em relação às alterações hepáticas, né, a gente pode descrever que essas alterações, essa lesão hepática, ela ocorre, né, representando também o aumento das enzimas hepáticas, como a ALT e a fosfatase-alcalina, a FA. Ela ocorre provavelmente por conta da sobrecarga do fígado. Como a babésia ela leva a uma hemólise intensa, isso gera consequentemente o excesso de bilirrubina indireta, que leva à hepatoesplenomegalia por congestão do fígado e do baço. Para concluir, vale ressaltar também que a babesiose canina é uma doença enzootica em nosso país, devido à ampla distribuição do carrapato vetor Rhipicephalus sanguíneos. Assim, de suma importância que o tutor faça o controle do vetor, tanto no cão quanto no ambiente que ele reside. Vale ressaltar que a babesiose canina pode causar distúrbios hematológicos e alterações em alguns órgãos, os quais podem levar o cão a óbito. Portanto, faz-se necessário alertar os tutores sobre as formas efetivas de prevenção da doença, para que os mesmos possam evitar que seus cães fiquem doentes. Essa é a nossa referência e desde já agradecemos pela atenção.